ministrado ao meu coração e ao coração de muitos aqui há 2 semanas atrás, através da vida do pastor Rodinei. Salmos de número 1. Esse salmo falou muito comigo nesse dia, e o Senhor, Ele falava comigo: filho, eu quero isso não só para a sua vida, mas para a vida da humanidade. Isso é muito importante, que nós venhamos compreender de forma clara a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por lhe faltar conhecimento. Quando nós conhecemos as Escrituras, por mais dificuldades que enfrentamos na vida, nós conseguimos sobressair, conseguimos permanecer, conseguimos perseverar, porque sabemos que a palavra, ela é fiel. E quando nós olhamos para a palavra, Salmos de número 1 vai dizer assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, essa é a tua palavra. Fale ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Salmo de número 1, nós conseguimos perceber de uma forma muito bem clara, que o salmista, ele traz algo relacionado, algo acerca daquilo que Deus planejou quando Ele criou a humanidade. O salmista, ele ratifica algo muito importante, pelo que diz, ou pelo aquilo que percebemos, que é o projeto de Deus para com o homem, que é nada mais, nada menos de ser feliz. Ele começa dizendo que bem-aventurado. Quando você olha para a palavra bem-aventurado, você vai ver que a etimologia dessa palavra vai dizer que é nada mais, nada menos que o termo bem, ele vem do latim, que significa feliz. E o aventurado se deriva de aventurar, que tem a origem, na origem romana antiga, e significa chegar ou alcançar. Ou seja, você consegue entender que o salmista está dizendo que o projeto de Deus para o homem é que ele seja feliz, é que ele alcance aquilo que o coração dele almeja, segundo a vontade de Deus, é claro. Então o salmista está trabalhando, ratificando, ele está trazendo a mim e a sua memória um projeto que Deus tem para o homem desde a criação, que o homem seja feliz, que o homem seja realizado, que o homem seja completo, que o homem possa viver de uma forma, como que eu posso dizer, realizada. Mas é interessante que quando você olha para a criação, quando Adão peca, você consegue perceber que de alguma forma o pecado de Adão, ele interfere nessa felicidade. Mas você olha para o Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade e na sua excelência, na sua magnitude, na sua soberania, Ele faz uma promessa, porque afinal Ele cria o homem para ser feliz, e mesmo que o homem erre, Ele então decide ajustar os planos para que o homem possa alcançar novamente aquilo que Ele projetou para o homem desde a fundação dos séculos. E quando você olha dentro da palavra, você consegue perceber que mesmo que Adão peque, mesmo que o pecado de alguma forma interfira
naquilo que diz respeito à nossa felicidade, às nossas realizações em Deus. Mas você entende, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, Moisés vai trazer uma direção muito bem clara para mim e para você, dizendo: olha, há uma possibilidade de você alcançar a sua felicidade novamente em Cristo Jesus. Embora o pecado ele interfira, mas se você entender, você consegue ser sim feliz, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da crise. Porque a felicidade de Deus, a felicidade de Deus para o homem não está baseada nas realizações. E ele vai dizer, no capítulo de número 28, ele vai dizer no capítulo de número 28, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Ele vai dizer o seguinte: olha, o Senhor tem falado ao teu coração, e você precisa entender de forma muito bem clara que Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ele vai conceder o desejo do coração para aqueles que têm uma responsabilidade e entendem a responsabilidade no reino. Quando você olha para a palavra em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, Deus então ele faz a promessa que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e que traria de volta o relacionamento do homem para com Deus, que traria de volta o acesso do homem para com Deus, e assim ele podendo alcançar a felicidade. Então nós precisamos entender isso nessa noite, porque quando olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos dar alguns direcionamentos muito importantes, a fim de que eu e você que estamos aqui nessa noite, possamos alcançar essa felicidade, a fim de que nós possamos alcançar essa realização em Deus. Porque é muito bem claro para mim e para você, mais uma vez, que a nossa felicidade, a nossa realização não se baseia em bens materiais, não se baseia em recursos financeiros, mas se baseia em Deus. E a palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7 e verso de número 14, vai dizer algo muito precioso. Porque, meu irmão, quantas pessoas num tempo de modernização, no século 21, não estão desistindo da sua própria vida, não estão pondo cabo na sua própria família. Quantas pessoas, por excesso de ansiedade, excesso de futuro, não estão desistindo, abandonando da fé, porque estão invertendo os valores. Mas quando você olha para a palavra, 2 Crônica, capítulo de número 7, verso de número 14, vai dizer: se o meu povo, ele não está dizendo só para os judeus, ele não está dizendo só para os gregos, ou para os romanos, ele está dizendo para mim e para você, que somos betinhenses, brasileiros. Ele está falando: você que está sentado aqui nessa quarta-feira, que poderia estar na sua casa, deitado, tomando um banho, jantando, junto com a sua família, mas você abriu mão disso, para poder vir buscar o Senhor, porque você entende que só Ele tem palavra de vida eterna. Ele está dizendo: olha o que ele continua dizendo, que me chama pelo meu nome, se você se humilhar, se você orar, se você me buscar de todo o coração e se converter dos seus maus caminhos, então, querido, eu ouvirei dos céus, porque os meus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa salvar. Aí ele vai continuar dizendo: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, tirarei a raiz do pecado, tirarei a herança do pecado e te darei uma nova vida, te darei a possibilidade de você alcançar a felicidade de ser completo em mim. Não há outro caminho. Essa semana eu postei uma frase que Deus falou ao meu coração, dizendo: olha, não queira pegar atalhos, uma vez que o caminho já está apontado. Não adianta eu buscar recursos
em outro caminho, sendo que já existe um único caminho. João capítulo 14, verso de número 6, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão... A sua felicidade não está no dinheiro, não está no carro, não está na casa, não está nas realizações, não está nas viagens, mas está em Jesus. Você será completo quando você entender que Ele é suficiente na tua vida. Você será completo quando você reconhecer que não tem nada a ver com os seus desejos, com as suas vaidades. E a Bíblia vai continuar dizendo para mim e para você em Jeremias capítulo de número 29, se você puder abrir, é muito importante, para que você possa acompanhar. Vai dizer algo muito importante para mim e para você. Jeremias capítulo de número 29 e verso de número 11 ao 13, vai dizer algo precioso. Olha só o que diz as Escrituras: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele está dizendo, nem você é capaz de saber o que é bom para você, porque às vezes você pede escorpião achando que está pedindo pão, porque às vezes você pede morte achando que está pedindo vida, e eu, na minha infinita misericórdia, não permito o teu coração desfrutar daquilo que está pedindo, porque eu sei que se isso acontecer, você vai desviar, você vai se perder. Aí ele vai dizer para mim e para você através do profeta: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Mas tem muita gente querendo ensinar a Deus. Ó Deus, eu ando a minha vida inteira de a pé, me dá um carro, meu filho, se eu te der o carro você vai sair da minha presença. Eu prefiro ser de a pé com a salvação do que de carro sem a salvação. Ah, pastor, então Deus é egoísta, só olha para uns e para outros Ele não, só vai realizar os desejos do coração de um e de outros não. Não, meu irmão, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Aí ele vai continuar dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que vocês desejam. Aí ele vai continuar o verso de número 12: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me acharei quando vos buscardes de todo. Tem gente que não tem buscado de todo o coração, só na hora do aperto, só na hora da dificuldade. É por isso que ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E o salmista traz muito bem claro para mim e para você. Ele deixa muito bem claro dizendo: olha, o plano de Deus, o projeto de Deus é que você seja feliz, realizado, completo. Mas o homem, por ter pecado, por ter herdado o pecado, ele inverte os valores, inverte o conceito de felicidade, inverte o conceito de ser completo em Deus. É por isso que ele nos traz aqui para essa reunião, para que juntos possamos compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade, e assim possamos caminhar, entendendo que a nossa esperança não se baseia nas coisas daqui da terra, mas se baseia naquilo que Ele prometeu lá na glória. Aí nós vamos entender de forma muito bem clara que diante do pecado, das consequências, o Senhor nos faz uma promessa linda, maravilhosa, nos dá a oportunidade de alcançarmos essa felicidade e sermos realizados por completo, porque afinal Ele nos ama. Ele te ama. O Senhor te ama, meu irmão. Acho que você não ouviu. O Senhor te ama, querido. Eu vou te provar agora. Abre comigo lá em Colossenses capítulo de número 3. Estou tão vibrado que às vezes eu até pulo as palavras. Colossenses capítulo de número 3 e verso de número 14. Olha só o que vai dizer para mim e para você. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele está dizendo: sabe por que você está aqui? Porque eu te amo,
porque o amor que eu sinto por você é o vínculo da perfeição. Ele é perfeito, ele supera tudo, ele supera as suas indiferenças, ele supera os seus erros, ele supera as suas falhas, ele supera aquilo que você deixa de fazer para Cristo. Vou te provar mais ainda, abre aí 1 Pedro capítulo 4, verso de número 8. Olha só o que diz a palavra. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 8. Olha só o que ele vai dizer: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Ele está falando, se você está aqui é porque eu te amo. Porque quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, quantas vezes você distorceu os conceitos, quantas vezes você inverteu os valores, mas eu nunca deixei de te abençoar, eu nunca deixei de te livrar. Hoje você está aqui podendo levantar as mãos e dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso sabe por quê? Porque eu te amo, e o meu amor por você, ele cobre multidões de pecados. Ele não olha para os seus erros, não olha para as suas falhas, não olha para os seus pecados, mas sabe que você é capaz. Por isso ele te trouxe aqui nessa reunião, para você entender que a felicidade, ela não se baseia nas coisas materiais, mas se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Aí nós vamos entrar naquilo que nós estamos falando, porque o Salmos de número 1, ele vai dizer o seguinte: olha, você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Em Cristo Jesus. Aí ele vai trazer umas orientações. Aí ele vai exigir algumas coisas que eu e você precisamos estar dispostos a viver, para que assim possamos alcançar essa felicidade que tanto sonhamos, essa felicidade que às vezes nem conseguimos compreender. Ele vai dizer assim: feliz é um homem que não se anda no conselho dos ímpios. Ele está dizendo: você quer alcançar a felicidade? Você quer alcançar essa realização na pessoa de Jesus? Não anda no conselho dos ímpios, não. Você tem uma novidade de vida, você tem um manual de vida nas suas mãos. Para que você está querendo andar no conselho dos ímpios? Para que você está querendo tomar conselho daquele que não tem nada para te oferecer? Daquele que na sua frente bate no seu peito e nas suas costas está te dando apunhalada? Daquele que na sua frente é ovelha, mas por trás é lobo? Aquele que diz que te ama, mas torce pelo seu fracasso? Para que você está tomando conselho com ele, sendo que é eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito? Clama a mim e responder-te-ei. Fala comigo, pede conselho para mim, porque é eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. É eu que tenho felicidade sobre a tua vida. Afinal, quem morreu na cruz do Calvário por você foi eu. Quando eu digo eu, não é eu não, viu, irmão? Jesus. Nós precisamos entender, porque é interessante que os verbos andar, se detém ou se assenta, descreve os passos característicos do perverso que o justo evita. Ele está dizendo que esses verbos andar, se deter e não se assentar, está descrevendo as características dos ímpios que o justo evita. Ele está dizendo assim: olha, você não pode tomar conselho do ímpio, porque tem uma palavra à sua disposição. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. Ele está dizendo que o caminho do homem piedoso é considerado, em primeiro lugar, por um reconhecimento das diferenças progressivas entre ele e o ímpio. Porque lá no final ele vai dizer assim: olha, pois o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor está olhando tudo e a todos. Ele sabe o que você tem feito. Então eu preciso entender que o direcionamento dele para mim é:
para que eu estou tomando conselho daquele que não tem nada para me oferecer? Se você quer ser feliz, busque o conselho de quem morreu por você na cruz do Calvário. Busque o conselho daquele que não olha para os seus erros, para as suas falhas, para os seus defeitos, mas te vê como a menina dos seus olhos. Quando você vai no casamento, a expectativa do noivo, quando ele está no altar, é de ver a noiva entrando, é de ver a sua futura esposa entrando. Aquilo atrai o coração dele. Não é diferente nessa noite. A expectativa do noivo nessa noite é de ver a noiva dele vindo de encontro a ele, vindo para poder selar um relacionamento, uma fidelidade com ele. Mas se você para no meio do caminho, como que você vai alcançar a felicidade? Então eu preciso entender que ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se detém. Não se deter no caminho não limitar as práticas do mal, dos perversos lá fora. Quando você vai lá fora, você percebe que uma pessoa não cristã, que não vive os princípios bíblicos, quando ela é ofendida num relacionamento, ou quando ela não tem mais interesse no relacionamento, no casamento, ela vai arrumar uma desculpa, uma justificativa, para ele pular para outro, ou para ela pular para outro relacionamento. Mas uma pessoa que vive segundo os princípios, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele vai dizer o seguinte: olha, minha esposa pode ter me ofendido, mas eu escolho continuar amando, porque o amor supera tudo. O meu esposo pode ter falhado, mas eu continuo amando, porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O amor de Cristo vive em mim. Eu tenho um compromisso com Cristo, e se eu quero ser feliz com Ele, eu vou ser fiel a Ele. Eu vou honrar Ele, eu não vou inverter os conceitos e valores. Eu não posso me compactuar com os pecadores, porque afinal eu tenho um sonho de em vida ser feliz, ser realizado, porque essa é a promessa de Deus para o homem. A promessa de Deus para você não é que você tenha uma casa de 3 andares, que você tenha uma banheira de hidromassagem. A promessa de Deus não é que você venha ter um carro 2021 na sua garagem. Não, meu irmão. Isso é fruto do seu suor. Você que não acorda às 6 horas da manhã e não vai trabalhar para você ver. Você que não cria vergonha e levanta da sua cama e vai trabalhar para você ver, não. Chegar no final do mês, está lá a luz cortada, a água cortada, não tem nem um arroz para poder comer. Mas a promessa de Deus é que você seja feliz. Mas para poder alcançar essa felicidade, eu tenho que entender a palavra. E a palavra está dizendo: olha, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que nem se assenta ou nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é, ele não toma propósito de escolhê-los como seus associados. Não me assentar na roda dos escarnecedores é eu olhar e falar assim: meu irmão, se você não tem um pacto, se você não tem um relacionamento com Deus, dá licença, porque eu vou viver a minha vida. Se o Senhor me permite, pastor Paulo, eu posso falar aqui aquilo que o Senhor compartilhou conosco. Ele contou um testemunho, eu vou usá-lo como exemplo por permissão dele. Isso me chocou muito. Que aos 15 anos de idade, ele foi para o alcoolismo, e chegou em determinado tempo da sua vida, ele estava num bar junto com os amigos, e ali, os amigos começaram a cantar aquele corinho. Aquele corinho não, né? Tem um corinho que canta assim: derrama Senhor, não é isso? Tem ou não tem? Quem conhece esse corinho? Como é que é, Samuel? Derrama Senhor, derrama sobre nós
o seu poder, não é isso? Quem conhece isso? Só que nessa época ele estava sentado com os amigos começaram a cantar assim: debrama Senhor, porque a Antártica acabou. Ele olhou e falou assim: meus irmãos, bateu na mesa e falou assim: olha, vocês podem zombar de mim, da minha família, dos meus pais, mas de Deus não. Isso eu não vou aceitar não. Nós estamos na prática do pecado, na prática do erro, e não admito vocês fazerem isso. Levantou, e com essa atitude Deus o trouxe de volta. E às vezes nós, sem perceber, nos assentamos com pessoas que escarnecem, que zombam, e às vezes até nós compactuamos. Mas o salmista está dizendo: ei, se você quer ser feliz, não se assenta na roda dos escarnecedores, não. Ei, se assenta na roda do justo. Vai buscar o conselho daquele que tem uma palavra de vida para você. Vai clamar com aquele que quer clamar com você. Não inverta os valores. Entenda que eu tenho palavra de vida eterna para você. Aí o salmista diz muito bem claro, fala assim: aquele que entende esses princípios, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que as folhas não caem, e no tempo certo ele dá fruto, e frutos de justiça. Você percebe que, por mais que essa árvore está ligada a um rios de águas, por mais que essa árvore ela é regada por água constantemente, ela tem um tempo certo, um tempo próprio para poder dar os frutos. Não é da noite para o dia. E tem gente querendo colher fruto ou querendo dar fruto da noite para o dia. O nosso tempo não se baseia no tempo de Deus. Salomão diz que há um tempo para todas as coisas, meu irmão. Há um tempo de plantar e um tempo de colher o que se plantou. Hoje é tempo de plantar fidelidade, é tempo de plantar lealdade, é tempo de plantar amor, é tempo de poder perseverarmos, é tempo de poder andarmos com Deus, é tempo de estabelecermos princípios e propósito, para que lá na frente possamos colher. Tem muita gente insatisfeita, tem muita gente querendo pular o barco, tem muita gente querendo abandonar a fé, tem muita gente querendo botar a culpa na pandemia, tem muita gente querendo botar a culpa na crise política, mas não tem nada a ver com isso. O justo, ele não vive pelos olhos naturais, o justo vive pela fé. A última palavra vem de Deus, a última palavra vem dos céus. O decreto, Deus não estabelece opiniões, Deus estabelece propósito, Deus estabelece decretos, e Ele diz: ei, não é pandemia que vai te parar, não é crise que vai te parar, não é nada que vai te parar, a não ser você, meu irmão. Então entenda nessa noite, se você quer ser feliz, quer ser completo, viva segundo a palavra, ande segundo a palavra, não se detenha na roda dos escarnecedores, não tome conselho dos ímpios, porque na hora que você está precisando, eu quero ver se o ímpio vai chegar e te ajudar. Primeira coisa que ele vai fazer é virar as costas. Vai falar para você: antes de chorar minha mãe, chora a sua primeiro, meu irmão. Mas o justo não. Ele chora com aqueles que choram, porque ele sabe que quando o outro se alegrar, ele também vai se alegrar. Porque ele sabe que o princípio dos céus é unidade, não é conformidade, é amor. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer que o plano dele para a sua vida é que você possa ser feliz, mas não é uma felicidade passageira, é uma felicidade que Ele projetou para mim e para você desde a fundação dos séculos. Mas só é possível desfrutar dessa felicidade uma vez que eu tenho compromisso com a palavra dEle, uma vez que eu não distorço os princípios, os valores, mas entendo que a obediência gera milagres. Porque o profeta Samuel disse: melhor é obedecer do que... Então obedeça. E a direção de Deus para mim e para você hoje é: não tome o conselho dos ímpios, daquele que não tem nada para te oferecer. Não se detém no caminho deles.
e nem se assente na roda dos escarnecedores, porque no tempo certo você vai dar folhas, frutos e frutos de justiça, e você vai poder cantar o hino da vitória. Porque se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, porque o Senhor teu Deus te toma pela mão direita e te diz: eu não te livro da fornalha, eu não te livro da cova dos leões, mas eu te livro na fornalha, eu te livro na cova dos leões, porque eu conheço o caminho do justo. Fica de pé, por favor, querido. Nós iremos participar da Santa Ceia. E Paulo me chama muita atenção quando ele vai escrever a igreja de Corinto, uma igreja muito rica em dons, uma igreja que aparentemente não lhe faltava nada. Mas quando Paulo chega naquela igreja e observa, ele percebe que falta o principal, o primordial, o amor. E ele vai olhar e vai dizer: analise-se, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por esta razão que existem muito no meio de vocês, fracos, doentes e até mesmo dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. Como eu disse no início, a razão de muitas vezes nós abandonarmos é porque nos falta o conhecimento. Mas eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e olhar para dentro de você. Senhor, eu errei, eu falhei. Quantas vezes eu fui tomar conselho daquele que não tinha nada para me oferecer? Quantas vezes eu tomei decisões baseadas em conselhos daqueles que não tinham nada para me oferecer? Quantas vezes eu me assentei na roda daqueles que escarneciam, zombavam? Quantas vezes eu fiz aquilo que desagradou o Senhor? Mas hoje, Pai, hoje, eu estou arrependido, porque eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, para me dar vida, e vida com abundância. Porque eu reconheço que o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de adoração ao Senhor, para que eu possa viver uma vida digna, uma vida correta. Será que você pode abrir o teu coração nessa noite, querido? E começar a falar com o teu Pai. Ele está aqui te ouvindo. O teu Pai está mais perto do que você pensa, meu irmão. Ele não está aqui para te condenar, para apontar os dedos, mas Ele está aqui para te ouvir e dizer: filho meu, eu te amo. O meu amor cobre multidões de pecado. Filho meu, eu tenho promessas de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É você e Deus, querido.